mesmo esses filósofos que são considerados importantes e que são considerados grandes nomes da filosofia, sem dúvida eles tiveram um trabalho importante, mas que é extremamente prejudicial. E esse trabalho que é feito desde lá, antes de Cristo, na Grécia, é o trabalho que eles estão reproduzindo a partir do Renascimento para chegarmos a uma filosofia falsa que produziu essa religião falsa e essa civilização moderna que é, como eu estou dizendo, pior do que a civilização primitiva. E nós queremos provar que ela é pior do que a civilização primitiva justamente pelos efeitos. Porque se você estuda a história, você vai perceber que em nenhuma época da história humana o ser humano foi tão infeliz, o ser humano teve tantas desgraças e o ser humano foi tão voltado para a violência. Então os resultados que nós vemos hoje na sociedade mostram que essa sociedade moderna é pior do que a sociedade primitiva. E isso exatamente por quê? Porque quando você tinha as tribos, por mais que eles tivessem formas rudimentares de vida, eles ainda guardavam o temor do sagrado. E é o temor do sagrado que conduz justamente essas tribos para obedecerem às normas dos mitos e depois para formarem uma instituição oficial de oferecer sacrifícios para entrar em comunhão com o sagrado. Então isso aconteceu em todas as civilizações. Então não estou dizendo que o paganismo era bom em si, nem estou dizendo que os sacrifícios que eles faziam eram corretos. Mas estou dizendo que as civilizações, elas se desenvolveram dessa maneira. Elas produziram os mitos, por sua vez, geraram uma religião. Essa religião tinha por base um sacerdócio, e esse sacerdócio tinha também uma função divina de oferecer sacrifícios para que aquela sociedade respeitasse o sagrado e estivesse em comunhão com o sagrado. Então, de todas essas sociedades, aquela que mais perfeitamente se desenvolveu nesse caminho foi justamente aquela sociedade que se formou em torno de Moisés após a fuga do Egito. E ali Deus, Ele mesmo revelou a maneira como Ele queria ser servido e quais eram os sacrifícios que Ele queria receber. Então, por isso, a partir dali, fundou-se um novo sacerdócio. E esse sacerdócio era como a cabeça de todos os outros sacerdócios de todas as civilizações pagãs para conduzir aquelas civilizações até o sacerdócio de Cristo. Então é aqui que você vai entendendo que não pode existir uma religião sem um sacerdócio. E não pode existir uma civilização sem um culto oficial que ofereça sacrifícios e que leve as pessoas, de maneira geral, a respeitar Deus pela noção do sagrado. Então isso aqui faz parte do desenvolvimento de uma sociedade. Agora, o que nós observamos hoje, no contexto dessa Jornada Mundial da Juventude, você pode inclusive ver essas imagens, você vai vendo que as pessoas voltaram ao estado primitivo. O que eu chamo de estado primitivo? Aquelas religiões que existiram e continuaram existindo à margem das sociedades em todos os tempos, que são consideradas religiões primitivas. Por quê? Porque elas nunca tiveram nem um culto oficial e nem um sacrifício. Elas simplesmente se baseiam na magia e na feitiçaria. E essas religiões primitivas levam as pessoas a um culto de iniciação. E esse culto de iniciação, ou culto de invocação, é sempre baseado nesse mesmo método. Você primeiro faz danças eufóricas com músicas repetitivas, depois você leva a pessoa ao transe através de músicas lentas e muito pacificadoras que levam a pessoa ali a invocar aquela divindade através de letras repetitivas que nós podemos dizer que são uma espécie de mantras. Então ali a pessoa entra em transe e ali ela tem experiências espirituais. Esse método é
exatamente o mesmo que se usa nos templos pentecostais, que são justamente uma restauração das religiões primitivas. Tem nada a ver com a igreja primitiva dos Atos dos Apóstolos. Isso é mentira. A igreja primitiva dos Atos dos Apóstolos não fazia isso. Eles não dançavam e não tinha nenhuma dessas músicas aí que eles veem atualmente, principalmente essas músicas que têm movimentos, como você vê que está acontecendo aí na jornada da juventude. Tudo isso com esses movimentos, com esses gestos, ou com esses toques de bateria, ou com essas maneiras de fazer as pessoas dançarem, ou as pessoas entrarem em sintonia com aquilo que aqui está sendo presidido naquela dança, é algo trazido das religiões mais primitivas. E essas religiões mais primitivas sempre têm o objetivo de levarem as pessoas ao êxtase e ao transe. Porque assim elas entram em contato direto com o divino, elas não precisam do sacerdócio. E é isso que leva as pessoas também, facilmente, a uma experiência espiritual que os demônios produzem naquelas almas e que eles depois vão produzir curas, vão produzir grandes efeitos, porque as pessoas acham que estão invocando o Espírito Santo, quando na verdade eles estão invocando o próprio demônio. Por quê? Porque o método é o mesmo das religiões primitivas. E esse método das religiões primitivas é estabelecido ali, nesses meios, para essas pessoas dançarem, pularem, gritarem, fazerem todos esses gestos e depois tocarem músicas bem lentas, bem suaves, mandarem as pessoas fecharem os olhos, interiorizarem aquilo e com isso eles entram em transe. Então, veja bem que interessante. O que nós estamos vendo se aplicar hoje nessas religiões carismáticas e nessa nova religião do Vaticano II, que chegou agora à sua plenitude através de Francisco, na verdade é a restauração dos cultos pagãos mais primitivos. E não daqueles cultos pagãos organizados, que tinham religião oficial, que tinham sacerdócio e que levavam aquelas pessoas a uma civilização porque eles se organizavam em sociedade e eles visualizavam o bem comum com uma finalidade suprema. Portanto, eles já estavam a caminho da revelação de Cristo que produziu a sociedade cristã com a verdadeira missa. E a verdadeira missa católica é o perfeito sacrifício que Deus deu para a igreja para que ela pudesse cultuar a Deus numa religião oficial através de um sacerdócio que oferecesse um sacrifício mais perfeito do que todos os sacrifícios de animais que eles ofereciam no Antigo Testamento. Está entendendo? Então, é uma diferença impressionante. Quer dizer que nós saímos da verdadeira missa, do verdadeiro sacrifício, e de uma forma muito discreta e muito inteligente, porque isso daí tem inteligência angélica também envolvida dos demônios, para trabalhar tudo isso, para trabalhar esses sistemas e trazer para as pessoas o que eles chamam de uma simples adaptação para que a missa seja mais bem participada. Mas, na verdade, não é missa, não é válido, e não só isso, não tem nenhuma vinculação com o sacrifício, porque não há um sacerdote. Na verdade, o que há ali são pessoas que estão presidindo esses cultos, ou então pessoas que estão motivando as pessoas para essas músicas, e através disso, essas pessoas entram em transe e vão produzir com isso uma religião de experiência e uma religião individualista. E é nesse contexto que nós devemos situar a nova Igreja do Vaticano II. A nova Igreja do Vaticano II, ela não somente é a substituição da Igreja Católica por uma falsa igreja, mas ela é também o resultado final do trabalho de todas essas correntes religiosas e filosóficas anticristãs que quiseram dominar a humanidade, levando a humanidade a sair da civilização cristã, que estava no seu auge, que estava no seu apogeu, e caminhando aos poucos para a civilização moderna, que nós nem sequer podemos chamar de civilização, na verdade, mas podemos chamar simplesmente de uma falsa cultura moderna, que leva as pessoas a uma vida primitiva, tribal, e pior do que aquela vida primitiva que o ser humano teve antes
de ele se formar em civilizações organizadas, em busca da revelação divina. Então, por isso que eles vão, através de uma vida interior, para entrar no estado de transe. Muitos desses cultos usam, inclusive, a droga ou alguma substância ali, e leva a pessoa para o fora do real. Então, sempre esses cultos levam a pessoa a viver fora do real. O homem moderno, ele vive no virtual. Ele não estabelece um vínculo com o real. É por isso que ele é facilmente dominado. Então, quando Erasmo nega a revelação e ele propõe às pessoas que volte a um racionalismo puro, né? Ou seja, vamos seguir a razão, vamos deixar com que o homem deixe de lado a fé, ou então pelo menos coloque uma relativização da fé. Você tem o seu culto, você tem o seu culto, isso aí é um problema seu, cada um tem o seu culto, não tem problema. Mas nós não podemos dizer que existe uma fé única, uma fé verdadeira, ou que Deus revelou uma coisa que a gente tem que obedecer porque é a única verdadeira. Não pode. Então aqui é a base dessa filosofia. E ele mesmo chama elogio da loucura, porque ali começa a loucura. Isso é o começo do século XVI. É a base para o protestantismo. É a base para essas novas religiões. Por quê? Porque o protestantismo, na verdade, é a descoberta que você pode aproveitar a Bíblia, mas cada um pode fazer a sua religião. Você não precisa se submeter a uma autoridade da igreja. Por quê? Porque, afinal de contas, o protestantismo não acredita que a igreja saiu de Cristo. E que ela, saindo de Cristo, Deus deu para a igreja uma autoridade que governa a igreja em nome dele, na terra. E que Deus está no céu olhando e falando assim, não, é aqui mesmo, é desse jeito que eu quero. Então o protestantismo não acredita nisso, mas ele acredita na experiência pessoal de cada um com aquele Deus que está ali na Bíblia. Então cada um vai fazer uma interpretação e vai colocar a sua experiência, e a partir daí você vai criar essa nova base religiosa que é a mesma base do Vaticano II. Então quando a gente diz que a religião do Vaticano II é uma religião protestante, nós não estamos inventando nem exagerando. Nós estamos mostrando que a base está ali. E essa base, por sua vez, tem a sua consistência filosófica nos filósofos racionalistas, que despediram a autoridade da igreja e colocaram toda a base numa ideia de que você pode até ter sua religião, mas você não pode dizer que Deus revelou aquilo e que é desse jeito que tem que ser. Porque isso é irracional, segundo eles. Então é aqui que você vai formar a sociedade moderna. E a Igreja do Vaticano II é a conquista dessa gente que começou a trabalhar desde o Renascimento, como eu disse, que fez um trabalho ostensivo nas sociedades secretas para estabelecer, primeiro, um novo sistema de pensamento, para resgatar esses filósofos péssimos que quiseram romper com o mito, porque eles já estavam no racionalismo, sendo que o mito, pelo menos naquele tempo, para eles, era importante. Era como se fosse um pedagogo, como a lei também foi um pedagogo para Israel, até que viesse a revelação plena do Filho de Deus. Então, uma vez que eles resgatam esses filósofos racionalistas, que colocam a base no indivíduo e não na finalidade última de cada um e da sociedade, então eles vão criar esse novo sistema, essa nova mentalidade, que por sua vez vai criar essa nova religião. E para nós sairmos dessa nova religião, não é suficiente de nós entendermos que uma coisa ou outra está errada. Nós precisamos realmente entender que toda a base do nosso pensamento que nós recebemos desde criança, no mundo moderno, é errado. Está baseado em sistemas falsos, em fundamentos falsos. E nós precisamos resgatar tudo aquilo. Existem, inclusive, pessoas dentro da renovação carismática, eu participei desses movimentos, inclusive tive a capacidade de me expor ao ridículo cantando essas músicas horríveis. Mas essas pessoas ali justificavam aquelas danças dizendo que lá no Antigo Testamento Davi dançou diante da Arca de Deus. Ah, mas Davi também dançou. Mas onde que na Escritura está dizendo que Deus gostou daquilo que Davi fez? De fato, Davi dançou diante da Arca. Mas em que momento que está dizendo que Deus abençoou Davi por causa disso? Ao contrário, Deus abençoou Obed, porque Davi teve medo de receber a arca na sua casa, mandou para a casa de Obed. E Obed, que não dançou em momento nenhum, foi abençoado. Enquanto que Davi perdeu a esposa mais importante que ele tinha.
Porque aquela mulher que tinha senso do sagrado, que tinha senso do ridículo, quando viu ele dançar daquele jeito, falou assim, nunca mais você encosta em mim. Então aquilo é simbólico. Essa esposa representava também a lógica da esposa, quer dizer, da verdadeira Igreja Católica. Porque a verdadeira Igreja Católica, representada ali por Nicole, ela rejeita isso. E de fato você nunca vai ver no Novo Testamento Jesus, os seus discípulos, ou qualquer um dizendo que estava dançando ali. Nunca acontece isso. Então quer dizer que as pessoas não percebem que eles são enganados por essas falácias. Então aqui é importante nós percebermos que o modelo dessa nova religião fundada no Vaticano II baseia-se nessa reconciliação com o mundo moderno. E o que é o mundo moderno? O mundo moderno é o resultado de um trabalho ostensivo de pessoas que odeiam a Cristo, que odeiam a igreja e que trabalharam durante centenas de anos para restaurar o mundo primitivo. O mundo pré-civilização, o mundo pré-cristão, para fazer nesse mundo caótico, primitivo, toda a base dessa nova ordem, que não é outra coisa, senão um método de exploração e de manipulação das pessoas.